O Sétimo Selo é um filme de Ingmar Bergman de 1957, verdadeiro clássico do cinema. A expressão sétimo selo vem do livro do Apocalipse de São João e ela representa um pouco o início das coisas que vão trazer o final da história, o final dos tempos. No filme de Bergman, nós acompanhamos a história de um cruzado que volta à sua terra depois de uma missão na Terra Santa e, ao desembarcar nas praias da Normandia, encontra ninguém mais, ninguém menos do que a própria morte esperando por ele. A morte lhe diz que ela já o acompanha há bastante tempo, mas que em nenhum momento em que ela o acompanhou ela conseguiu levá-lo com ela, mas que desta vez chegou a vez dele acompanhá-lo. Esse cavaleiro, porém, não se conforma com esse momento em que a morte lhe diz que chegou a hora dele ir embora com ela e propõe algo no mínimo inusitado. Ele propõe um jogo de xadrez para a morte. E enquanto ele estiver ganhando, esse é o trato que ele faz, enquanto a morte não conseguir dar o checkmate, ele continua vivo. E assim nós vamos acompanhando esse personagem, sempre se esquivando nesse jogo de xadrez, não apenas no tabuleiro, mas a sua passagem de volta das cruzadas, tentando ganhar mais tempo de vida, tentando evitar a morte. Ingmar Bergman mostra aqui a Idade Média, mais ou menos no ano 1200 e alguma coisa, numa pequena aldeia onde coisas como a peste negra estão chegando e o número muito grande de mortes, causados principalmente por essa doença, as próprias cruzadas, fazem com que as pessoas comecem a se questionar se o final dos tempos realmente não havia chegado, pois tudo aquilo que eles conheciam estava desaparecendo. Bergman está usando a Idade Média para falar de um outro tempo e de um outro lugar. A Idade Média, na verdade, é uma metáfora para a Europa do pós-guerra. Bergman está dizendo que após a Segunda Guerra Mundial é como se o mundo conhecido tivesse terminado e tivéssemos que começar tudo de novo para nos compreendermos novamente como pessoas. No mesmo ano do filme de Bergman é o livro de Paul Tillich, A Dinâmica da Fé, que fala exatamente sobre isso. Para Tillich, fé é a abertura a um sentido último para a vida. E sentido último quer dizer um sentido que revela a profundidade daquilo que está escondido sob a superficialidade. O soldado, o cruzado que volta da guerra e que se defronta com a morte no filme de Bergman, coloca em xeque tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo no qual ele punha sua fé, para se perguntar realmente qual era, afinal, o sentido da vida. Qual foi o sentido dele ir para aquela guerra, matar tanta gente, sobreviver e agora voltar novamente para sua terra apenas para encontrar a morte de outra forma. Nós somos desafiados em nossa vida a olhar para além do superficial, a encontrarmos um sentido último que dê sentido à vida como um todo. É assim que Tillich nos fala. Esse sentido último, ele precisa ser intuído naquilo que para nós vai se revelar como algo que não pode ser substituído, que não tem fim e que nos mostra ou nos revela a face do próprio mistério de onde a vida veio. É nessa linha que nós vamos estudar, então, aquilo que Tillich nos fala, tendo em mente essa ideia, essa metáfora maravilhosa feita por Bergman aqui no filme O Sétimo Selo. Bons estudos para todo mundo.